Olá, pessoal. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre as principais veias do corpo, né? Eu quero que vocês consigam reconhecer as principais veias pelos segmentos do tórax, do abdômen, da cabeça, do pescoço, do membro superior e do membro inferior. Especialmente consigo compreender a funcionalidade do sistema porta-hepático, né? Vocês vão ver como que ele é formado, por que que ele é importante, e compreender o mecanismo de retorno venoso, né? Ou seja, como o sangue volta para o coração contra a gravidade, né? Muito bem. Então, pessoal, quais são as principais veias do corpo que vocês precisam saber? Diferentemente das artérias que a gente falava, a aorta se ramifica em tais artérias, né? Ela vai se bifurcando. As veias a gente não fala dessa forma, a gente vai falando no sentido contrário, né? Então, a gente fala que em vez de se ramificar, que as veias tributam, né? Ou seja, duas veias se juntam para entrar numa veia mais calibrosa, numa veia maior. Essas duas veias que se juntaram para entrar numa veia maior são veias tributárias, ou seja, elas estão pagando um tributo para formar uma veia maior, certo? Então, o que é o ramo na artéria que vai fazendo assim, ramificando, é a tributária na veia que vai se juntando para formar veias maiores, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, pessoal, na região do tórax, né, a gente consegue ver algumas veias muito importantes vindas aqui do membro superior e da cabeça do pescoço, né? Então, vindo aqui, principalmente do interior da cabeça, né, trazendo sangue, né, do encéfalo, nós temos as veias jugulares internas, as veias jugulares internas, né? E as veias jugulares internas, ó, elas se juntam com essas veias vindas dos membros superiores, que são as veias subclávias. Então, a veia jugular interna com a veia subclávia, né, elas se juntam e se transformam na veia braquiocefálica, né, a veia braquiocefálica direita e a veia braquiocefálica esquerda, né. Então, a veia jugular interna, vinda de dentro do crânio, se junta com a veia subclávia direita, que vem do membro superior, formam a veia braquiocefálica, e o conjunto das veias braquiocefálicas, né, a veia braquiocefálica direita e a veia braquiocefálica esquerda, formam aqui, ó, a veia cava superior. A veia cava superior, certo? Além disso, vale comentar aqui, ó, que não está demonstrado, mas existe a veia jugular externa, né? Que ela vai entrar aqui na subclave. E a veia jugular externa ela vem drenando, né? A gente não fala que irriga, a gente fala que drena, né? A veia jugular externa drena o sangue da face, trazendo aqui para a subclave, certo? E como que funciona aqui na região do abdômen, né? Do mesmo jeito que existiam artérias renais, nós temos veias renais. Tínhamos artérias gonadais, temos veias gonadais. O processo segue a mesma lógica, né? Na maioria dos casos, né? E vejam aqui, ó. Temos aqui, ó, uma veia femoral que ela se transforma aqui, ó, numa veia ilíaca externa. A veia ilíaca externa se junta com uma veia ilíaca interna, formando a veia ilíaca comum. E as veias ilíacas comuns formam o quê? A veia cava inferior. O equivalente do principal vaso, né, do corpo das artérias e das veias, a principal artéria é a aorta, a principal veia são as cavas, né? No caso, a cava superior que a gente viu, formado pela união das bráquias cefálicas, e a cava inferior, formada pela união das ilíacas comuns, né? E a cava inferior ela vai subindo, ó, até atravessar aqui pelo diafragma, né? E conseguir entrar no átrio direito, certo? Daí vale uma pausa aqui para a gente comentar sobre o sistema porta-hepático. O que é isso, né? Existem veias aqui que estão drenando as vísceras do sistema digestório. Então, por exemplo, a veia esplênica, né? Que ela recebe tributárias do estômago, do pâncreas, do intestino grosso, né? E a veia mesentérica superior, que recebe tributárias, né, do intestino delgado, de parte do intestino grosso, do estômago e do pâncreas também. E a veia esplênica e a veia mesentérica superior, elas se juntam,
elas se juntam e formam a veia porta hepática. A veia porta hepática. E essa veia porta hepática, ela não entra direto na veia cava, tá? Essa veia porta hepática, ela passa pelo fígado e esse sangue da veia porta hepática vai ser todo filtrado pelo fígado, né, para sofrer aí uma desintoxicação. E esse sangue, depois que sai pelo fígado, vai, através de veias hepáticas, entrar na veia cava inferior. Qual que é a lógica disso daqui? O seu sistema digestório é um meio aberto, né, que tem comunicação com o meio externo. E além do bolo alimentar, dos alimentos, dos líquidos, dos fluidos, o sistema digestório também entra em contato com toxinas, com drogas, com micro-organismos, com antígenos no geral, né? Uma série de coisas que podem ser potencialmente patogênicas, danosas ao corpo. Então, se esse sangue, né, se essas toxinas, esses antígenos absorvidos no intestino, no estômago e assim vai, eles fossem absorvidos e levados diretamente na drenagem para a veia cava, da veia cava já iria para o coração. Nós teríamos problemas aí, provavelmente, com esses antígenos, com esses patógenos, né? E daí, o sistema porta-hepático, de uma forma muito inteligente, faz com que exista um filtro, uma barreira entre esse sangue, que pode estar aí intoxicado, digamos assim, né, para passar primeiro pelo fígado e depois ir para a cava inferior e adiante para o coração, né? Então, a grande relevância clínica disso é ser esse filtro aí, né, de fazer uma desintoxicação a partir do que for absorvido no sistema digestório. Bom, aqui para vocês verem a formação do sistema porta-hepático, né? Temos aqui, ó, a veia mesentérica inferior entrando, sendo tributária da veia esplênica, e a veia esplênica juntando com a veia mesentérica superior, formando a veia porta, né, a veia porta hepática, que entra aqui no fígado, tá certo? Bem, aqui, né, dando ênfase às veias da cabeça e do pescoço, né, que são as famosas jugulares, né, que eu vou dar ênfase para vocês. Existe a veia jugular interna, né, que ela é mais calibrosa, e a veia jugular externa, né, que ela é mais delgada, ela é menos calibrosa, né? A veia jugular externa, ela vai drenar toda a região da face, né, através de outras tributárias, e a veia jugular externa vem e desemboca, é tributária diretamente da veia subclave. A veia jugular interna vem de dentro do crânio, né, drenando todo o sangue, né, e vai juntar com a subclave para virar braquiocefálica, certo? Então, vale aqui vocês observarem que a veia jugular externa é uma veia superficial e a veia jugular interna é uma veia profunda, certo? Além disso, para drenar o membro superior, né, vai existir uma lógica um pouquinho diferente. Tanto no membro superior quanto no membro inferior, a gente não só tem aquelas veias, no geral, profundas que a gente viu no tórax e no abdômen, né? As veias no membro superior e inferior, elas são mais bem divididas numa parte superficial e numa parte profunda, né? Então, a parte superficial, ela vai estar logo abaixo da pele, né? Ela vai estar acima do músculo, né? E as veias profundas, elas vão estar no interior dos músculos, né? Próximo aí dos ossos, né? E tudo mais. Então, vejam que existe aí um componente profundo de veias, né? E essas veias, elas vão acompanhando as artérias, né? Mais ou menos na proporção aí de 2 a 3 para 1, né? Então, você pode ter aí, por exemplo, 2 veias radiais, 3 veias radiais acompanhando a artéria radial e o mesmo acontecendo com a artéria ulnar. Aqui estaria passando a artéria ulnar e está voltando aqui veias ulnares. E as veias radiais e as veias ulnares, elas se juntam para formar as veias braquiais, né? As veias braquiais, que vira aí uma veia axilar, e a veia axilar vira aí a veia subclave,
tá certo? Isso é o componente profundo de drenagem do membro superior. No caso das veias superficiais, né, a veia que é mais medial, está numa posição medial do braço, do antebraço, né, é a veia basílica, né, e a veia que está numa posição mais lateral aqui, ó, esta é a veia cefálica, né, e a veia cefálica, ela vem até aqui em cima, né, então a veia cefálica começa aqui embaixo, sobe até lá em cima. A veia basílica, ó, ela começa aqui embaixo, na região do punho, e ela entra aqui na veia braquial. Então, enquanto a veia basílica aqui, medial, entra na veia braquial, a veia cefálica, ó, ela passa direto e vai direto lá para a subclávia, tá bom? E vejam que é interessante que existe uma proporção do quanto é drenado de sangue pelo componente superficial e profundo. Mais ou menos, o componente profundo, né, drena 80%, né, do membro, e o componente superficial apenas 20%. Tá bom? Vale apontar aqui também, ó, que existe uma comunicação entre a veia basílica e a veia cefálica aqui no meio do cotovelo, né, na fossa antecubital. Essa veia aqui, ó, ela é muito famosa, é a veia intermédia do cotovelo. A veia intermédia do cotovelo, tá bom? Muito usada aí para punções venosas. Quando a gente vai drenar o membro inferior, né, a gente tem um arco venoso aqui também do pé. Esse arco venoso ele é superficial, né? E esse arco venoso ele vai ser drenado aqui por duas veias, né? Por duas veias. A gente tem a veia safena magna, que a veia safena magna ela é anterior e medial, ó. Essa comprida aqui, ó, medial no corpo, anterior, que vai subindo aqui direto, né? E temos aqui, ó, a veia safena parva, né? A veia safena parva é posterior, na região da panturrilha, né? Então, de veias superficiais do membro inferior, temos duas principais. A veia safena parva, aqui posteriormente na panturrilha, e a veia safena magna, aqui anterior e medialmente na perna e subindo aqui para a coxa, né? Muito bem. Essas veias safenas são aquelas veias famosas que podem dar varizes, né? E que podem ter que ser retiradas, né? Ou sofrer alguma aplicação aí, né? Além desse componente superficial, observe aqui que, da mesma lógica do membro superior, nós tínhamos lá artéria fibular, artéria tibial posterior, artéria tibial anterior. Aqui o mesmo vai acontecer com as veias. Temos veias profundas, né? As veias tibiais anteriores, as veias fibulares, todas elas tributando nas veias tibiais posteriores, e as veias tibiais posteriores tributando aqui na veia poplítea. Além das veias tibiais posteriores aqui que entram na veia poplítea, né, a veia safena parva, ela também já adentra a poplítea. Então veja que em algum momento o componente superficial sempre adentra o componente profundo, né? Então a veia safena parva entra na veia poplítea. E aqui subindo, né, aqui atrás do joelho, ó, tínhamos a veia poplítea, ela passa a se chamar aí veia femoral, né? Sobe aqui e vem aqui os ramos, ó, drenando os músculos, formando a veia femoral profunda entrando na veia femoral. E a veia femoral aqui, ó, se continuando como veia ilíaca externa superiormente. Lembra da veia safena magna que surgia lá já desde a perna, ó, ela subindo aqui, ó, pela coxa, e a veia safena magna vai direto desembocar na veia femoral. Enquanto então a veia safena parva, que era posterior, ficava na região da panturrilha, ela drenava então para a veia poplítea, a veia safena magna drena aqui para a veia femoral. Tá bom? Na veia femoral, vira a veia ilíaca externa e ela vai se continuar até entrar na cava inferior, lá no final. E como que o sangue, então, sofre o retorno venoso, né?
Para as artérias fluírem o seu sangue, né, elas têm a contração muito forte do ventrículo esquerdo, né, e muitas das vezes também está a favor da gravidade. Mas quando o sangue chega lá no seu pé, né, e ele precisa retornar contra a gravidade, né, para o seu coração, como que esse processo vai acontecer? No interior das veias existem válvulas, ou seja, esses folhetos aqui, ó, que impedem que o sangue volte na medida em que ele sobe, ó. Aqui é uma veia, ó, é uma veia real, dissecada, né, com zoom. E observe aqui, ó, esses folhetos aqui, ó, parecem umas bolsinhas, né? Então, o sangue ele sobe aqui através da veia e na hora que ele começar a descer para cair de volta a favor da gravidade, ele vai encher essa bolsinha, essa válvula e vai se fechar. Então, existem essas válvulas venosas que impedem o retorno, né, venoso, ou melhor, que permitem o retorno venoso, né, impedem aí esse refluxo, né, de sangue, essa estase de sangue, ou seja, esse sangue ficar parado nas extremidades. Além dessas válvulas que vão represando o sangue, permitindo que ele não fique voltando e que ele consiga subir, né, contra a gravidade, as contrações musculares e também as pulsações das artérias, né, tudo isso vai pressionando as paredes das veias para empurrar esse sangue para cima e na hora dele voltar, a válvula segura esse sangue para não voltar, né? Então a contração dos músculos, né, e a pulsação das artérias são os mecanismos aí mecânicos, né, para poder esse sangue ter um retorno venoso. Só que eventualmente, quando esse sangue não consegue fazer um retorno venoso efetivo, ou a pessoa ela fica muito parada, né, seja em pé, seja sentada, não importa, e faz pouca caminhada, né, mais efetiva, quando existe esse sedentarismo, né, às vezes por causa da profissão, às vezes simplesmente por um sedentarismo, né, esse sangue ele vai ficando parado lá, vai ficando parado, e quando esse sangue fica represado por muito tempo, ele vai empurrando, né, essas válvulas e essas válvulas vão ficando frouxas. Quando essas válvulas vão ficando frouxas, o sangue vai começar a voltar e dilatar a veia, né? E quando esse sangue começa a dilatar a veia, a gente começa a ter as varizes, que são exatamente isso, as veias dilatadas, né? Porque perdemos aí, tivemos uma insuficiência das válvulas venosas, tá bom? Então, isso é as varizes. Tudo bem, pessoal? Por isso é só de veias e bons estudos.